prateleira mais alta do futebol brasileiro, o Verdão tá lá. Palmeiras é o nosso assunto porque ainda não entrou em campo em 2026, mas Gustavo Gomes, o xerifão, esse já virou notícia, viu? Estatísticas revelam que o zagueiro é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. E já que o assunto é a defesa do Verdão, quem Abel Ferreira vai escolher para ficar debaixo das traves para essa temporada? É, Everton, ele volta? É Carlos Miguel? Quem assume? O ano palmeirense vai começar teoricamente com uma grande dúvida no gol: o Everton ou Carlos Miguel. O Everton era o titular até sofrer uma lesão na mão direita em outubro e iniciou esta temporada treinando normalmente. Carlos Miguel, que o substituiu após a contusão, jogou 12 das últimas 14 partidas de 2025. Neste tempo sem atuar, o Everton teve chance de deixar a academia de futebol. Foi procurado por Grêmio e Bahia, mas não houve acordo com nenhum dos dois tricolores. O seu contrato termina exatamente no final deste ano. Desde a sua estreia em março de 2018, vestiu a camisa do clube em 454 jogos e se tornou o maior vencedor da história palmeirense com 12 títulos, ao lado de Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. É o jogador ao lado de Rafael Veiga que mais finais disputou pelo Verdão, 15, e junto com Dudu, o que mais venceu partidas pela equipe neste século, 267. É também um goleiro com a menor média de gols sofridos entre os que mais jogaram pelo Palmeiras, 0,72 por jogo. Já Carlos Miguel chegou ao clube em agosto e tem contrato até julho de 2030. Nas 12 vezes em que entrou em campo, sofreu 10 gols. Falando em números, Gustavo Gomes está em alta, segundo um levantamento realizado pelo CIES, Football Observatory. Segundo o grupo de análises estatísticas, o paraguaio é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. Atuou 28.194 minutos em 319 partidas. Há 7 anos e meio no Verdão, o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 43 gols marcados, se prepara para mais uma temporada. Logo começa o Campeonato Paulista, que sempre nosso foco, nosso objetivo é brigar para ganhar. Há uns quantos anos que estamos aí, chegando nas finais, ganhando, competindo sempre bem, e obviamente o Brasileirão também, que já vai começar logo. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Ontem os atletas do Palmeiras participaram do primeiro jogo treino desta pré-temporada e venceram o Desportivo Brasil por 5-2. Inclusive com a participação do Marlon Freitas, o primeiro reforço anunciado neste ano de 2026. Por outro lado, o zagueiro Mikael deixou o clube, foi emprestado ao Inter Miami dos Estados Unidos, a equipe de Lionel Messi. O time estreia em 2026 neste sábado, quando vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa pelo Paulistão. Vamos fazer nosso melhor nesse primeiro jogo para tentar conseguir a primeira vitória e depois seguir por essa senda, né? Tá aí o xerifão Gustavo Gomes falando. Antes de eu perguntar aqui pra você, Ronaldo, um abraço pra Band Santos. Todo mundo lá ligado em vocês, o pessoal mandando mensagem pra gente, Band Santos, assistindo e curtindo aqui a nossa resenha no Jogo Aberto. Ronaldo, de trave de gol, você que entende. Um pouquinho. Especialista na parada. Pouquinho. Quem é que começa a temporada do Palmeiras, né? Porque o Everton era titular absoluto, infelizmente sofreu uma lesão no momento importante do Palmeiras, né? Acabou ficando fora da Libertadores, perdeu a grande final. Carlos Miguel veio e assumiu. Você começaria com quem agora no Campeonato Paulista mesmo? Já final de semana. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é pelos fofoqueiros aí, que o Everton estava negociando com o Bahia e o Lomba renovou. Sim. Então eu acho, por essa movimentação que a gente viu aí um pouco, eu acho que o Carlos Miguel deve começar jogando e na reserva deve ficar o Lomba e o Everton deve ir embora, não é?
Tá doido? Bateu com a cabeça, meu? Ué, mas renovou o Lomba. Não, eu até congelei, é que eu também ouvi, também soube desse barulho nos bastidores que agora, tinha essa possibilidade do Everton sair. Então, mas o meu gosto, assim, de ver dos goleiros, de conhecer os goleiros, sim, o meu gosto como goleiro é o Carlos Miguel jogando e o Everton também lá no Palmeiras, porque vai ter muitos campeonatos. Ele e o Abel podem até revezar numa Copa do Brasil, colocar um, aí colocar o outro, ali coisa e tal. Eu não gostava disso. Você gosta dessa ideia, Dracena? Não, eu teria manter o Everton. O Everton, ele saiu por causa da lesão, não saiu porque estava mal. Então, para mim, o Everton. A gente vai continuar falando do Palmeiras, mas antes vamos virar nossa rede? Vai ficar do jeito que a gente gosta, mas vamos continuar falando sobre o Palmeiras, que o Palmeiras vai a campo agora, já no Campeonato Paulista, e a pergunta que fica é, quem será o goleiro titular? Carlos Miguel, o Everton fica no banco, ele vai embora porque teve esse mercado da bola. Fala-se um pouquinho daqui, a gente escuta ali, mas não ganhou força essa notícia. Dracena, Everton está no Palmeiras, saiu do gol por conta da lesão. Você começaria com o Everton ou permanece Carlos Miguel? Os dois jogaram no Corinthians, no início, Carlos Miguel sentiu um pouquinho, chegou no momento de muita pressão no Palmeiras, mas depois mostrou por quê. Os dois no Corinthians, você não pode abrir mão da experiência, do potencial do Everton. Como você bem disse, Lívia, ele saiu por causa de lesão. É claro que o Carlos Miguel entrou, mostrou seu potencial sim, liga muito sadia e vai ser muito importante para o Palmeiras, porque vai potencializar tanto um como o outro. Então, porque ninguém vai querer ficar no banco para o outro. Você não gostou do Carlos Miguel, Não, eu gosto dele, é um bom goleiro, mas eu não posso abrir mão de um goleiro que ganhou 12 títulos no clube, que tem uma história no clube assim, entendeu? Agora, se ele estivesse falhando, se ele estivesse mal, ok. Agora, o cara, ele saiu por lesão. Então, para mim, eu colocaria o Everton para começar a temporada, até porque ele vai estar mais preparado, porque treinou bastante aí nessas férias que a gente viu, para continuar na sequência. Cicinho, nesse momento tem uma hierarquia? Não tem, o Dracena apontou bem, né? 12 títulos. O Everton era soberano debaixo das traves ali do Palmeiras, né? Personagem muito importante nessa safra dos últimos 5 anos aí do Palmeiras conquistando tudo. Tem uma hierarquia ou não? Perdeu o time, o trem passou, Carlos Miguel chegou, representou, foi bem no final da temporada e assumiu. Como é que você enxerga esse momento? Não, para goleiro eu sou a favor, sim, da hierarquia, sim. Até porque o Everton não saiu porque estava mal, né? Houve umas oscilações, mas assim, na minha opinião, ainda ele é melhor goleiro do que o Carlos Miguel e eu optaria, sem sombra de dúvida, pela titularidade dele. Com quem que o Palmeiras joga no final de semana agora? Portuguesa. É com a Portuguesa. No sábado, ou seja, vamos ficar de olho para ver se o Abel pensa como time aqui. Eu acho que eu tô nessa com você, sim, tem que ter uma hierarquia, né? A posição de goleiro é muito difícil, né? Para o reserva que fica na expectativa, e se não for numa situação como essa de lesão, é porque o goleiro tem que estar falhando muito. E não era o caso do Everton. Ele recuperou, fica a expectativa de voltar para a titularidade. Então, Palmeiras e Portuguesa já sábado, nesse final de semana, no Campeonato Paulista. Agora é hora de ir para a redação de São Paulo. Vou trazer meu parceiro Vini Bueno para falar das notícias por lá. Começando pelo Palmeiras, meu amigo. Bem-vindo mais uma vez. Palmeiras que teve o dia 1 do Abel e ontem teve jogo treino. E aí o Marlon Freitas já estreou, né? Bom dia, Joana de Assis, minha parceira. Bom dia para você, Jojo, pro Lino. E um abraço especial pro Abel. Primeira vez que a gente está tabelando aqui nesse teu retorno. E tenho certeza que vai ser ainda mais especial. O Marlon Freitas já estreou, pelo menos fez essa primeira atividade, porque tem aquela coisa, né? O jogo treino é aquela primeira sensação, porque você veste o uniforme de jogo. A gente está vendo essa imagem, por exemplo, os jogadores estão com uniforme de treino, uns estão com colete. No caso do jogo treino, não. Você veste você veste o uniforme de jogo, você tem um adversário do outro lado, no caso foi o Desportivo Brasil, e o Palmeiras venceu essa primeira atividade por 5-2. Claro que a gente não tem detalhes, o Palmeiras não divulgou qual foi a escalação do primeiro jogo, do primeiro tempo, a escalação do segundo. Tem jogo treino que às vezes tem 3 períodos de 30 minutos. O Palmeiras fez um jogo treino tradicional, vamos dizer assim. 2 tempos de 45 minutos cada, o Marlon Freitas trabalhando pela primeira vez. E o Palmeiras vencendo por 5-2, gols de Riquelme, Felipe, Larson, esses 2 atletas da base do Sub-20.
Facundo Torres, Sousa e Maurício. Então já é um primeiro trabalho do Abel, que renovou o contrato recentemente, né? Tinha vínculo até o dia 31 de dezembro. Esse novo contrato já está publicado no BID. Ele está à disposição para fazer o primeiro jogo do Campeonato Paulista, sem o Mikael, que já acertou seu novo clube. O Mikael foi anunciado já como reforço do Inter Miami, time do Lionel Messi. Até agora só um reforço, o Marlon Freitas, que já fez essa primeira atividade, mas o Palmeiras segue atento ao mercado para tentar contratar um zagueiro para repor essa saída do Mikael e especialmente um volante, um camisa 5, por entender que o Marlon Freitas é uma reposição interessante para o setor de meio campo, mas não exatamente para a função do Aníbal, Jojo. A gente falou muito disso quando o Palmeiras anunciou o Marlon Freitas, que era, nossa, essa negociação é muito boa para o esquema do Abel, para ele retomar ali o que estava dando certo, botar o Lucas Evangelista, que está voltando de lesão, como esse 8, e o Andrés Pereira como meia-direita, não enxergando o Marlon como um camisa 5, né? Mas para nessa briga com o Evangelista. Sim, ou mesmo, ele ganhou uma opção que ele não tinha, né? Ele não tinha o Marlon e não tinha o Lucas Evangelista à disposição. Então ele tem... Ele tem jogo aí agora, né? Se mais à frente ele quiser jogar com 3 zagueiros, ele pode puxar, né? Um volante por dentro, o Marlon Freitas pode fazer isso. Marlon Freitas é um cara só no Brasileirão, 35 de 38 jogos no Botafogo, mais do que com sequência, né, de jogo, é um jogador adaptado a piso rápido. É um jogador que joga no sintético já há um tempo, então você não tem dificuldade nenhuma de adaptação tem essa questão dele. Do campo, Claro que tem. A adaptação dele ao jogo rápido. É um cara que entrega algo que falta para o Palmeiras, que é a bola longa, as inversões de jogo dele. E ele é muito bom nisso. Não, a especialidade dele é essa, justamente, achar atacante em velocidade, fazer inversões de jogo, O Abel gosta muito disso. Fazer escolha de jogada. É um cara que é experiente, mas está 30 anos de idade, é um cara que está no auge físico dele, então, a contratação dele é espetacular. A gente estava falando agora há pouco dos 2 reforços que chegam para o Vasco, jogadores que muitas vezes ainda precisam de um período de adaptação a um novo país, mais jovens. E aí o caso do Marlon Freitas é totalmente diferente. O Palmeiras contrata um jogador pronto. Eu nem tinha pensado nesse detalhe que você pensou, legal também. Muito acostumado a jogar no sintético também, né? Do Botafogo para o Palmeiras. E o Abel Ferreira, o meu xará, ele não tem esse negócio que alguns técnicos têm de o cara acabou de chegar, vou esperar um pouco. Mesmo quando, no caso do Marlon Freitas, mais ainda, experiente e tal, mas mesmo quando é jogador jovem, se ele acha que tem que pôr o cara, ele já põe logo, o cara já joga, se ele gostar no treino, foi assim com outros jogadores. Por isso que o Marlon Freitas já aparece aí jogando, já foi um jogo treino, é isso? Isso. É um jogo treino. Um jogo treino, exatamente. Obrigado, Vini. Aproveitando também, um prazer estar contigo, Vini, tabelando aqui. Mas é isso, é uma baita contratação. Como diz meu pai, que nos assiste, o Marlon Freitas é jogador de bola. É jogador de bola. Não, e fora a liderança, né? É verdade. A gente nunca vai esquecer a final da Libertadores, tudo que significou no jogo contra o Atlético, o ímpeto dele de comandar, de liderar também, durante toda essa sequência dele de Botafogo, a capacidade que ele teve de dentro de campo ser quase um treinador também. Então o Abel vai olhar muito o Marlon Freitas desse jeito, é muita virtude, né? A gente está botando a expectativa lá em cima, tomara que ele corresponda. Mas tem que ser, não tem que ser? Deve ser, né? Acho que esse meio campo fez falta, né? O Aníbal já foi, acho que ele esperava mais do Aníbal, e o M talvez também não seja esse cara. Por isso que o Vini destaca que muito provavelmente o Palmeiras ainda vai se movimentar no mercado trazendo mais uma referência, né? Mais um 5 ali de... Pelo que eu sei, o Vini é que pode confirmar isso pra gente, mas o noticiário ainda fala num volante e num outro zagueiro. Para dar um pouco mais de... Mas tem um detalhe, é isso mesmo. O Palmeiras liberou o Mikael, entende que vai precisar de uma reposição, e o Palmeiras quer a contratação de um camisa 5, mas para o setor ali de meio campo tem um ponto interessante, que é o Palmeiras não vai contratar um jogador como o Aníbal Moreno, como o Emiliano Martinez, que são jogadores que até vestem a camisa das suas seleções, mas que estão em mercados periféricos, que ainda não se provaram no Brasil e que vão precisar de um tempo de adaptação. O Palmeiras entende que para a função de camisa 5, de primeiro volante, é preciso contratar um jogador cascudo, um jogador que chegue e não tenha de provar nada para ninguém, que chegue, vista a camisa e jogue. Então, se o Palmeiras tiver de esperar um pouco e começar a temporada sem esse camisa 5, sem esse reforço para a função de primeiro volante,
é possível que isso aconteça. O Palmeiras não vai contratar um jogador para correr o risco de ele não se adaptar. Por exemplo, o Mikael foi um jogador que o Palmeiras contratou depois de liberar o Naves. O Naves queria jogar, queria ter mais minutos, pelo que a gente tem de apuração, ele até forçou um pouco a barra, foi na sala do Abel, falou, quero jogar, o Abel não gosta disso, falou, então aqui você não joga, foi emprestado para Portugal. O que é que o Palmeiras fez? Contratou um jogador dos Estados Unidos, da Major League Soccer, o Mikael, que em 6 meses já ficou claro que não serviria para o Palmeiras, foi emprestado agora. Então o Palmeiras não quer correr o risco de ir no mercado e contratar um jogador, é aquele chamado tiro certo. O Palmeiras não quer errar e se tiver de começar a temporada sem esse camisa 5, o Palmeiras vai fazer isso, para quando contratar ser um tiro certeiro. Até porque a janela é até março, então tem um tempo aí, não precisa, né? Não criamos... A janela é até março, mas o brasileiro já começa daqui 2 semanas, né? Tudo bem, mas aí você tem a chance, né? Você tem um tempo de janela, mas eu concordo, né? O brasileiro começa mais cedo. Porque não tem esse jogador, né? Se você olhar a zaga com Murilo, Gustavo Gomes, Fux, deve ter mais gente lá que eu não estou lembrando, no mínimo você tem esses zagueiros. É que o Murilo não fecha tão bem a temporada, o Fux acaba virando volante, o Gustavo Gomes tinha vindo de lesão, depois acha o ritmo e o alto nível que a gente sempre espera dele, mas ali acho que tem questões para resolver também no time do Palmeiras, na zaga. Não podemos esquecer, quando a gente fala de reforços no Palmeiras, que sempre pode